Talvez algumas pessoas vão discordar de mim, mas precisa ser dito. A religião não vai te levar ao céu, não vai te levar para uma colônia espiritual, não vai te levar a mais próximo de Deus. O que vai te aproximar de Deus são suas ações. Não importa se você vai numa igreja, num centro espírita, numa casa de candomblé. Você ora, você pede, mas suas palavras não condizem com o que você tem no coração. Muitas pessoas são assim. Falam sobre Deus, mas não tem Ele dentro do seu coração. Enquanto as palavras saem de sua boca dizendo que você ama, seu coração diz totalmente contrário. E é isso. Deus conhece seu coração. Não importa se você é um padre, se você é um pastor. As coisas podem não acabar bem para você. E a história de hoje vai clarear muito a nossa mente. E por esse motivo, peço sua atenção. Cartas Psicografadas apresenta O Pastor. Talvez seja difícil para meus amigos e familiares estarem presentes vendo eu me comunicar. Acho que praticamente impossível. Essa porta jamais se abriria para eles. O médium, um espírita, Deus me livre. Foi assim que eu vivi. Não acreditava em nada disso. Desacreditei durante minha vida encarnada que pudesse existir uma vida após a morte. Desacreditei que médium, psicografias, que tudo isso existia. Estava errado. A vida continuou para mim após a minha desencarnação. Quero contar que quando ainda era criança eu tinha uma vontade muito grande de ser alguém reconhecido. Gostava muito quando ia à igreja com meus familiares e via o pastor falando lá na frente e ele era o centro das atenções. Todos os olhos estavam voltados para ele. Ele falava de Deus, mas, mesmo assim, era o centro das atenções. Decidi que quando crescesse eu também queria ser pastor. Minha família se orgulhou de mim. Afinal, toda a minha família tinha uma longa tradição de serem pastores e quando não era pastor eram missionários. Então tínhamos pessoas que estavam sempre ligadas à religião dentro da minha família. Quando falei que queria ser pastor foi motivo de muita festa, e isso se concluiu quando completei a maioridade. Estava pronto para assumir esse cargo e para construir a minha igreja. Não via a hora de ter os meus primeiros fiéis. As pessoas foram se chegando bem devagar. Conforme eu ia pregando a palavra do Senhor, aquilo ia se espalhando, e outras pessoas vinham de longe para poder conhecer a minha igreja. Me foi permitido pela espiritualidade que eu fizesse esse comentário. Eu comecei a servir a Igreja Universal. Eles ficaram sabendo da minha popularidade e me convidaram a fazer parte. Entrei. Comecei a pregar a minha palavra em várias outras igrejas em outras cidades. Comecei a ficar conhecido. Com o tempo, fui chamado para conversar com uma pessoa que era responsável por isso. Tive que seguir um roteiro. Precisava pregar sobre a palavra, mas eu precisava mencionar mais sobre as pessoas ajudarem, cooperarem com a igreja, falar sobre o dízimo, falar sobre a oferta. Precisava e muitas vezes falar sobre isso. Tive que mudar um pouco de como eu era. Eles me modificaram. Eu precisei muito fazer aquilo. Eu tinha um contrato. Eu precisava cumprir algumas regras, mas a principal regra é que eu precisava atingir o limite mínimo de ofertas. E isso me fazia ter que repetir diversas vezes. Eu precisava bater aquele limite semanal. Eu precisava que as pessoas fizessem as suas ofertas. Precisava de mais daquilo. Eu acabei ficando muito chateado com essa situação. Eu queria voltar a ser quem eu era. Conversei com alguns deles e decidi que eu iria sair. Não podia inicialmente. Precisava cumprir algumas regras antes. E fiquei por mais um período assim. Até que decidi sair. Consegui. Me afastei da Igreja Universal. Voltei a ser quem eu era. Voltei para minha igreja. Continuei a pregar sobre a palavra de Deus. Mas algo em mim havia mudado. Meu pensamento era que eu falava, arrecadava aquele dinheiro todo para eles. Imagine se aquele dinheiro viesse para mim. Esse pensamento acabou me corrompendo. Comecei a falar direto sobre as pessoas ofertarem na minha igreja. E, claro,
começaram a ajudar. Sempre estavam dando tudo o que podiam e até mesmo o que não podiam. Para eu não me sentir mal comigo mesmo, às vezes eu começava a fazer uma obra na igreja. Modificava algumas coisas, fazia uma pintura, coloquei um ar-condicionado e isso acabava comentando com eles que o dinheiro estava sendo gasto na própria igreja. As pessoas viram que estava tendo melhorias na igreja e acabaram ofertando mais ainda. E eu juntando mais dinheiro, mais riqueza. Troquei de carro, comprei uma outra casa, tudo isso com dinheiro de oferta. Eu estava abusando demais da boa vontade das pessoas. Aquelas pessoas tinham fé, acreditavam que estavam ajudando em nome do Senhor e que isso iria nos recompensar. Lembro-me que um casal de idosos, ao final de uma reunião, disseram que queriam conversar comigo. Falei que tudo bem, queria conversar com eles. No final dessa reunião, vieram dizer que gostariam de ofertar para a igreja a sua casa. Perguntei, mas como assim? A casa de vocês? Sim, estamos velhos, não temos filhos e sabemos que uma hora iremos partir. Gostaríamos de deixar para a igreja. Gostaríamos de dar a Deus a nossa casa. O que nós arrumamos de riqueza na terra, gostaríamos de devolver a Ele. Tudo aquilo que Ele nos deu. Gostaria de agradecer a Deus e devolver a Ele do que Ele fez por nós. Fiquei muito tocado com aquela situação. Aceitei de bom coração aquela casa. Acreditei que iria fazer algo de bom com ela. Inicialmente pensei em fazer um projeto, onde ajudaria moradores de rua naquela casa. Estaria abrigando eles, alimentando, mas o pensamento de preciso de mais dinheiro acabou tomando conta de mim e novamente vendi aquela casa, peguei o dinheiro e gastei comigo mesmo. Não investi em caridade, não fiz nada por ninguém, fiz apenas por mim. Mas sou um servo de Deus, falo em nome de Deus. Acreditei que tudo isso iria me absolver de todo o mal e todo o pecado que eu estava cometendo. Acreditava que as boas ações que eu fazia acabavam sendo maior do que as coisas erradas que eu fazia. Quando colocar na balança, Deus vai ver que eu fiz mais coisas boas do que coisas ruins. Foi assim que eu pensei. Continuei vivendo dessa maneira, as pessoas doando tudo que tinham e eu aproveitando daquelas pessoas, utilizando o dinheiro para poder ter uma vida melhor, dar uma vida melhor para minha família, fazer coisas desnecessárias, comprar carros, comprar casa, apenas luxo, nada que pudesse agradar a Deus. Já fazia tempos que eu não estava fazendo nada apenas para ajudar as pessoas. Estava fazendo as reuniões apenas por benefício próprio. Depois que eu peguei o gosto por entender que se a gente pede a oferta e as pessoas dão, a gente recebe uma quantidade inestimável de dinheiro. Me recordo que estava em casa no dia da minha desencarnação. Estava tudo bem. Tinha acabado de jantar. Estava indo para o meu quarto. Senti uma forte dor no meu peito. Aquilo me apertou e eu ia tentar gritar, chamar minha esposa, para que pudesse chamar o médico porque eu estava passando mal. Não tive tempo. Tive um infarto fulminante. Morri ali mesmo. E foi aí que eu vivi os piores momentos da minha vida, se assim eu posso dizer. Como a vida não acaba, posso chamar de vida também. Vivi de uma maneira tão tenebrosa. Fui mandado para o umbral. Não importa quanta bondade que eu fiz, fui parar no umbral. O que você pode chamar de inferno. Aquilo que você chama de céu é onde estou hoje, aqui, falando com vocês e contando meu relato. É importante você saber que não fui para o céu, mesmo sendo um pastor, mesmo falando sobre Deus. Não importa, fiz muitas coisas erradas. Brinquei com a fé das pessoas. As pessoas faziam de tudo por mim e eu apenas querendo receber aquele dinheiro. Ao desencarnar, entendi que fiz muitas coisas erradas.
Quando cheguei no umbral e entendi aonde eu estava, pedi perdão a Deus, mas não adiantou. Deus é muito misericordioso e eu sabia disso. E por esse motivo decidi pedir perdão, tentando ser levado aos céus. Não funcionou. Passei alguns anos por lá, até que realmente acabei me arrependendo de todas as atitudes e ações que eu tive. Lembrei-me de quando eu entrei e quando eu era criança, eu tinha vontade de ser pastor e dizer às pessoas a quem eles deveriam seguir. Eu realmente tinha as boas intenções, mas acabei sendo corrompido. Acredito que se não tivesse conhecido o lado onde as pessoas fazem as suas contribuições e aquele dinheiro acaba sendo desviado, eu não teria me corrompido. Chegou um momento que eu pegava o dinheiro apenas por pegar. Não precisava mais. Tinha dinheiro suficiente para poder viver até o último dia da minha encarnação, mas a facilidade, o dinheiro acaba corrompendo as pessoas. Eu que deveria ser um exemplo, era a pessoa que jamais deveria ser copiada. Eu era o pior ser humano dentro daquela igreja. Eu falava em Deus, mas nem acreditava mais no que eu estava falando. Pregava apenas por pregar. Na verdade, estava ali apenas por estar. Tinha dias que eu não queria nem iniciar aquela reunião. Eu pensava que não preciso de dinheiro hoje. Muitas vezes isso aconteceu, mas minha esposa sempre falava, você precisa ir. Ela nunca soube, mas acredito que ela desconfiava que o dinheiro que eu arrumava era tudo das doações da igreja. Nunca comentei com ela sobre isso, mas acredito que a vida boa que eu dava para ela não teria uma outra explicação se não fosse isso. O meu trabalho era a igreja. Sabia que eu precisava me manter do dinheiro dali, mas não tinha como ter uma vida tão boa como nós tínhamos e não pegar dinheiro da igreja. A nossa vida foi bem tranquila. Mas antes de encerrar, eu quero dizer a vocês que o meu resgate aconteceu. Acho que depois de 11 anos acabei sendo resgatado do umbral. Fui trazido para a colônia espiritual. Tentei me justificar, mas não foi aceita a minha justificativa. Não tinha como justificar as coisas que eu fiz. Foram muitas pessoas que acabaram sendo lesadas por mim. Aquele casal de idosos nunca saiu da minha cabeça. Entregaram tudo que tinham, acreditando que eu faria uma coisa boa. Acreditaram que Deus estaria recebendo para uma nova obra a casa deles. Meu Pai, eu te peço perdão mais uma vez enquanto faço esse relato. E eu digo a você que está presente nesse momento, a gente erra, mas o importante é reconhecer que estamos fazendo a coisa errada e tentar nos corrigir. Todos os dias, quando acordo, me lembro que eu cometia um pecado diferente. Olhe-se para si mesmo e veja, será que estou cometendo algum pecado hoje? E vai ver que sim, todos os dias cometemos um pecado. Foi assim que eu entendi que deveria pedir perdão todas as vezes, todos os dias, todas as horas a Deus. Eu hoje peço perdão sempre que posso. Acredito que já fui perdoado, mas eu também preciso pedir perdão, porque eu preciso ter a oportunidade de encarnar novamente e poder dizer às pessoas que eu, sim, sirvo a Deus. Olha, a vida continuou, meus irmãos. Vai continuar para você também. Vai continuar para toda a sua família. Não perca as esperanças e não perca a fé. Faça as coisas de coração. Eu cometi muitos pecados em nome da igreja. Me arrependi. E espero que esse relato possa ajudar você. Deus estará sempre com você em todas as batalhas que você travar na sua vida, mas é você que vai ter que lutar. Deus estará ao seu lado, te apoiando, mas essa luta é sua. Então pense sempre nisso. Deus está ao meu lado e haja de maneira certa, porque quando você faz algo certo, Ele está ali para te apoiar.